Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o psicólogo Michel Indalécio sobre transtornos alimentares, bulimia e anorexia, dois males que acometem hoje em dia muitos jovens aqui no Brasil, aliás no mundo todo, não é verdade? Isso não é um fenômeno só do Brasil, né? Isso realmente já é muito disseminado. A gente imagina que seja só algo do novo tempo, né? Uma doença moderna, né? O transtorno alimentar, ele tem aí uma história de muito tempo. Sim. Então, assim, estudos voltados no relato histórico começam a apontar que o transtorno alimentar já existia desde o século IX. Né? Existiam, por exemplo, relatos de pessoas que paravam de comer, né? As chamadas santas anoréxicas, que tinham uma das relações da sua própria vida vinculadas ao não comer, Olha ao jejum. Só. Século IX. Século IX. Agora, a ciência descreve, como é que ela descreve os transtornos alimentares, Michel? Se tratando de um transtorno, tudo aquilo que causa mal para você ou para o outro começa a ser vinculado a um problema. Uhum. Até então, fazer um regime, parar de comer ou mesmo comer demais, no primeiro momento parece algo assim sem o menor prejuízo. Mas quando você começa a não mais comer, não mais aceitar um alimento por muito tempo, isso começa a se tornar um problema. Então a ciência começa a discutir os casos inicialmente de anorexia. Né? Então isso, a partir de 1914, já existia uma atenção especial para aqueles casos de pessoas que simplesmente paravam de comer e se recusavam a comer. Vamos começar então falando da anorexia. Sim. Então, o que é a anorexia nervosa? Bom, a anorexia nervosa é um transtorno psiquiátrico, né? É um transtorno que a pessoa ela tem medo de comer, ela não aceita o alimento e muitas vezes ela pratica alguns atos de purgação, né? Ela pode provocar vômitos, ela pode esconder comida, ela se nega a comer. Então, a anorexia nervosa tem uma relação muito grande com a imagem corporal. Sim. A imagem corporal, ela é muito distorcida. Então, quem tem anorexia nervosa se vê muito maior do que é. Sim. E, a partir daí, desenvolve um medo enorme de entrar em contato com qualquer tipo de alimento. Agora, quem tem anorexia tem fome? Quem tem anorexia tem fome. Isso acontece, inicialmente se percebe com mais clareza essa fome. É mais fácil você perceber o paciente com fome, mas a partir de alguns anos, quando a anorexia nervosa, essa fome começa a ser distorcida ou mesmo não percebida. E o medo, ele é muito maior do que a fome. Ele acaba sendo muito maior. E aí a pessoa, ela tem porque tem dois tipos de anorexia, não é verdade? Sim, sim. Na anorexia nervosa, o baixo peso, né, ele é o principal fator de diagnóstico. Então, a pessoa se apresenta num peso, 85% do peso abaixo. É algo assim surreal. Você consegue ver a olhos vistos que ela realmente está ali muito debilitada. E esse baixo peso vem exatamente desse medo de comer. Sim, agora tem muitos sintomas, né? Por Sim. exemplo, na menina, muitas vezes ela deixa de menstruar, não é? Ela começa a ter anemia, começa a ter uma série de problemas Desmaios, orgânicos. Perda, né? De cabelo. Então, a anorexia nervosa hoje também é observada em meninos. Né? No caso, para o diagnóstico, além do baixo peso e do medo intenso, né, para a menina se percebe a falta, por exemplo, de menstruação, né, o interrompimento, a negligência ao comer,
o fato dela começar a apresentar algumas doenças cíclicas, né? Ela começa a ter a imunidade dela muito baixa, né? O menino também se nega a comer do mesmo jeito, tem um medo intenso para comer. Os dois tipos de anorexia nervosa, ela tem uma característica muito peculiar. Então você vai ter um tipo ou um subtipo chamado restritivo, né? Que realmente ele se nega a comer, passa um dia inteiro comendo, por exemplo, uma banana, né? E o outro subtipo se chama purgativo. Ele come pouco, mas ele pratica métodos de compensação. Então, muitas vezes ele vai provocar vômito, ele vai buscar algum meio de impedir que aquele alimento fique dentro do corpo dele. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, através do Dr. Rubens Moscatelli. Dr. Rubens, a produção do programa Arte de Viver recebeu um e-mail de uma telespectadora, a senhora Marília do Imbaré, com a seguinte questão. Segundo ela, uma inquilina que mora no seu condomínio deixou o carro na garagem, saiu sem deixar chave, avisar ninguém e, consequentemente, prendendo os outros carros que estavam estacionados. Esse acontecido, segundo ela, gerou muita confusão, com insultos pessoais e o caso até foi parar na delegacia. Numa situação como esta, a proprietária do apartamento, que não é a moça em questão, ela deve ser acionada e até responsabilizada pelo acontecido? Independentemente do tempo em que esse veículo ficou ali paralisado, enfim, trancado sem que pudesse ser movido, isso causou prejuízo a todos aqueles que estavam ali no condomínio e outros que queriam adentrar a esse edifício. Obviamente, é necessário verificar na convenção condominial se há previsão de multa para esse tipo de situação. Por exemplo, muitas convenções falam de que é proibido depositar objetos nas áreas comuns, poderá ser aplicada nesse caso concreto, sendo que a penalização, a multa, será aplicada à unidade, ou seja, a proprietária é que terá que arcar com o pagamento em princípio. Vai vir a multa no nome dessa proprietária e ela é que terá que discutir a situação caso haja previsão na convenção condominial. Muito bem, esse é o primeiro aspecto, que é a responsabilidade pela omissão, aí no caso pelo abandono do veículo, impedindo que outros pudessem se locomover. A outra situação é com relação à proprietária, em relação a essa inquilina, ou esse inquilino que deixou o veículo ali. Veja, se houve um descumprimento da convenção condominial, a princípio, o próprio contrato de locação poderá ser rescindido através de uma ação, que a gente chama ação de despejo, judicialmente. Por quê? Porque houve o rompimento contratual. O descumprimento da convenção implica numa multa. Então, além da multa, que eventualmente essa inquilina ou esse inquilino terá que ressarcir ao proprietário do imóvel, também poderá ser despejado, ou seja, desocupar o imóvel por determinação judicial para que não haja a continuidade do prejuízo tanto para o proprietário quanto para o condomínio. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.